Olá, meus queridos e amados irmãos, bom dia para todos. Que a paz do nosso amado Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, 13 de março de 2021, vejamos com carinho, com amor e atenção as santas palavras do Santo Evangelho, narrada por Lucas, no capítulo 18, versículos 9 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E essas santas palavras, meus amados irmãos, perdoe os nossos pecados, ilumine nossas vidas, abra nossas mentes, clareando nossa mente para que nós veja a verdade, a justiça e nos conduza para a vida eterna. Vimos aqui, nesta parábola que Jesus fez, ele comparando os 2 homens que foi rezar, subiram ao monte, para rezar, ao templo, perdão, e olha o começo da leitura que Jesus disse. Ele contou-lhe esta parábola. Então, é uma parábola, mas é um exemplo. Porque o nosso amado Jesus, ele sempre falou em parábolas, fazendo comparações que era para facilitar o nosso entendimento. Olha o que ele diz. Que 2 homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. E um deles rezava, batendo no peito, dizendo que pagava o dízimo, e na própria oração dele, ele já estava julgando os outros homens. Eu não sou como esses outros homens que são ladrões e etc, etc, etc. Enquanto que o outro, o cobrador de impostos, ele humildemente, reconhecendo seus erros, reconhecendo seus pecados, ele batia forte em seu peito, dizendo: Meu Deus, tenha piedade de mim, Senhor, eu sou um pecador. Meu amado irmão, o trunfo do pecador é o reconhecimento que ele é pecador e arrependendo. Esse é o trunfo de todos nós pecadores. Nós precisamos tomar consciência de nossos erros, que nós somos pecadores, e nos humilhar diante de Deus, porque Deus é amor. Veja só que essa parábola de Jesus, os 2 voltaram para casa, e o segundo,
que é o cobrador de impostos, ele foi santificado. Por quê? Porque Jesus viu na humildade dele o arrependimento, o reconhecimento dele ser pecador. Enquanto o outro se julgava autossuficiente. Não, eu sou mais e mais. Eu não sou como os outros homens que são adúlteros, que são ladrões. Então, na própria oração dele, ele já julgava e condenava todos os seus irmãos. E o que Jesus quis dizer nesta parábola? Que todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Ora, é um procedimento natural do Criador. Todo aquele que se julgar autossuficiente, ele está se julgando melhor do que o seu irmão, porque ele se julga santo. E nós temos que tomar consciência que todos nós somos santos. O nosso corpo é santo, o nosso espírito é santo, porque o nosso espírito foi criado por Deus. E Deus é santo, Deus é amor. Agora, nós precisamos santificar o nosso corpo e santificar o nosso espírito. E como? Crendo e adorando e tendo o nosso Senhor Jesus como Salvador, sendo humilde e reconhecendo os nossos erros, nossas faltas. Está aqui a grande parábola que o Senhor deu, a grande comparação que ele fez, o grande exemplo que ele deu desses dois homens. Enquanto um entrou no templo e orava de tal maneira, até nas orações ele estava julgando o tal, se julgando melhor do que os outros. Na própria oração dele, ele já acusava os irmãos. Enquanto que o cobrador de impostos, ele nem se atreveu a levantar os olhos para o céu. Olha só, não é assim? Vocês que têm a minha idade, ou que foram criados num sistema mais ou menos como eu fui, na época do meu pai, minha mãe, quando o meu pai, principalmente meu pai, a gente temia mais o pai da gente do que a mãe, né? Na minha casa era assim, temia os dois, mas o temor do pai, eu vou falar porque a mão do pai era pesada, viu? A mão do pai era severa, mas era assim, severa assim, porque meu pai educava com rigor. Meu pai nunca foi um pai de estar judiando dos filhos à toa, de jeito nenhum. Eu, graças a Deus, eu tomei 2 surras do meu pai, foi 2 surras que eu me sujei todo. Mas olha, foi 2 surras bem dadas. Eu merecia ter apanhado muito mais do que o que eu apanhei pela atrapalhada que eu fiz. Então, o meu pai, quando ele falava com a gente, bastava ele olhar para a gente abaixava a cabeça e ficava ali. Então, o que significa isso? Humildade. É o temor do nosso Pai. A exemplo desse cobrador de impostos, que ele nem se atreveu a levantar os olhos para o céu. Com a cabeça baixa, batia no peito e pedia a Deus que tivesse piedade e compaixão dele, porque ele reconheceu que era pecador. Ao contrário do outro, que se elevou, se julgando autossuficiente, e na própria oração dele, se julgando melhor do que todos, e acusando os outros. Então, meus amados irmãos, não é esse o caminho. Nós temos que ser humildes, temos que ser coerentes, acreditar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, e não estar apontando o nosso dedo para os outros, porque perfeito é somente Deus. Todos nós, sem exceção, todos nós somos pecadores. E para que nós sejamos elevados, conforme Cristo diz aqui nesta parábola, é preciso que nós seja humilde. É preciso que nós nos convertamos em Cristo Jesus, nos arrependendo de nossos erros, nossas faltas, nossos pecados, e crendo firmemente que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador e que Ele veio
para salvar toda a humanidade. Este é o propósito do Criador, o propósito do Pai Celestial, que enviou seu Filho Jesus para a nossa salvação. Caríssimos e amados irmãos, fiquem todos na graça do Senhor Jesus, tenham todos um santo e maravilhoso sábado, abençoado pelo nosso Pai Celeste, e muita luz, muita paz, né? E vamos aproveitar esse tempo de Quaresma, meus amados irmãos, que é um tempo de arrependimento, um tempo de conversão, um tempo de reconciliação. Vamos aproveitar esse tempo, porque vocês viram ao longo da Quaresma, os evangelhos, todos eles nos pedem isso, para que nós sejamos humildes, coerentes, né? Tolerantes, pacientes, né? Para que nós possamos ganhar a nossa salvação. Vamos nos reconciliar com nossos irmãos. Vamos procurar amar nossos irmãos como nós mesmos. Vamos acreditar em Cristo Jesus, obedecendo suas palavras, crendo no Evangelho e praticando a justiça, praticando as boas obras, para que nós tenhamos um caminho preparado pelo nosso amado Jesus. Fiquem todos na paz, um bom sábado para todos, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Abraço para todos e até a próxima, se Deus quiser.